Então, quando eu me formei em jornalismo, a gente era formado para sair de lá e trabalhar numa grande redação. Enfim, tem um leque infinito de possibilidades se você pensar fora da caixa, né? E não necessariamente porque você vai empreender por necessidade, você não tem o poder de escolher exatamente o que você quer fazer, né? Então, se eu sou uma confeiteira, que tipo de doce eu quero fazer? Já é uma escolha, né? Vou fazer o doce que eu gosto mais, o tipo que eu gosto mais. Se eu não gosto de fazer morango do amor, tá bombando, tá, mas eu não vou fazer. Sei que escolas, né, classe A, talvez B, tenham algumas cadeiras de, né, projetos de evolução tecnológica ou de empreendedorismo mesmo. Agora, deveria ser uma cadeira básica para escolas públicas e privadas e faculdades também, como você falou, realmente profissionais que são geralmente liberais ou de saúde, médicos, dentistas, advogados, muitos deles não trabalham em escritório de advogado ou em hospitais, têm o seu próprio negócio, né? E não aprenderam, né, pela emenda natural, né, a arte de planejar, de empreender, de gerir pessoas às vezes. De prospectar cliente. De inovar mesmo. De fazer uma divulgação Vendas, do trabalho, de exatamente. cuidar da parte financeira, tantos detalhes, né, que a gente precisa dar conta empreendendo e que a gente realmente não aprende em nenhuma. Talvez numa faculdade de administração se Sim. passe por essas questões, mas no geral a gente deixa isso muito de lado. Enfim, é uma coisa que a gente vai precisar até atualizar mesmo como educação. Empreendedorismo se ensina, né? Você pode ensinar e tem muita metodologia, muita coisa para você aprender, de como começar do zero um negócio, como você idealizar um negócio também, transformar aquilo. Então, assim, a gente não vê muita mudança na questão das emendas, né? Da parte da educação. Mas o que eu percebo e a alegria que dá tentando não falar para uma bolha aqui, né, e falar assim para todo mundo, é que tem muitos empreendedores, eu sei que você deve ter muito seguidor desde aquela época lá ainda também, que são pessoas que abriram um negócio em casa, que depois foram crescendo, né, e foram se desenvolvendo, e aí acabam aprendendo na prática, mas aprendendo com erros e acertos, né? Mas por outro lado, olhando as estatísticas normais também, muita gente acaba fechando porque não tem um mínimo de visão financeira. Às vezes acaba pegando empréstimos com taxa de juros super altas e não consegue pagar depois porque acreditava num negócio que ia dar certo e não deu tão certo assim. E o que eu percebi, Ju, já entrando numa outra vertente, mas dentro do empreendedorismo, é que aqueles negócios que deram certo, que na minha concepção de sucesso, vendo outras pessoas, negócios de terceiros que deram certo, são de empreendedores que não são aqueles que tiveram ideias mirabolantes, muito criativos, mas persistiram em um nicho de negócio, souberam adaptar e também inovar. Mas é muito da persistência, de conseguir seguir fazendo aquilo, né? Para que você vire referência, vire autoridade localmente, regionalmente, né? E até nacionalmente. E precisa existir uma insistência mesmo, né? A Não é do gente dia pra hoje noite, não é do né? dia para noite, a gente normalmente vê. Sempre pensa na linha de chegada, né? Eu falo assim que, né, como você falou, a gente já empreendia e eu estando lá como jornalista do Pequenas Empresas, na Globo, em outros canais, eu sempre tive meus negócios em paralelo, por exemplo, né? Então eu sempre fazia conteúdo, então eu tinha minha empresa ali fazendo conteúdo para outras empresas, conteúdo na internet e tudo mais. Mas quando eu falei, bom, beleza, agora eu não quero mais continuar com esses contratos que tem cara de CLT aqui, e quero só tocar os meus projetos, eu tive um ano aí, mais ou menos, de entender exatamente o que eu queria. Nesse período, você vai sendo bombardeado por pessoas dando opiniões ou coisas que você vê na internet. E às vezes você sai do seu caminho e começa a postar uma coisa que fala, putz, mas não era isso que eu queria estar fazendo, volta. Até, de repente, você achar um tipo de trabalho, serviço. E aí, aqui pensando, né, Glauter, no nosso caso, a gente está falando de serviço, né? Então, é muito mais fácil começar a empreender. E acho que isso é uma dica para quem, de repente, quer, porque se você tem aí já uma profissão, você pode entender o que você consegue a partir disso, prestar um serviço e ter o seu negócio, né? Mas tem isso, assim, né? Até eu chegar hoje, eu saí do programa há 1 ano e meio, mais ou menos, hoje que eu sinto que eu realmente encontrei um caminho. Não, é isso aqui mesmo, é assim que vai ser. E aí hoje eu tenho mais consigo ver melhor o meu negócio, assim, mas foi 1 ano e meio aí de testes, de achar, de buscar, de procurar, de voltar, de pivotar, não é de uma hora para outra, né? A gente tem que perceber sempre que tem ônus e bônus em qualquer decisão que a gente tome, né? Eu fico te ouvindo falar que eu tenho que falar mais devagar, entendeu? Sempre que você fala super bem.
Se deixar, eu falo rápido e não dou pausa para você poder continuar. Mas, pode ir, do seu jeito. Tá tranquilo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: primeiro é que é o conceito de jornada, né? Como você descreveu aí, falando que não é do dia para a noite. E é fato, todo mundo que estiver vendo, é muito fácil a gente falar, olha, como você falou, empreender, prestando serviço, é assim, observa o que está acontecendo perto de você, o que você tem para achar um problema e tentar. Mas persiste, começa a falar com as pessoas, oferecer, porque não é do dia para a noite, é uma jornada contínua. E você vai, né, acertar e errar algumas vezes, escolher alguns caminhos, enfim. Mas o outro ponto que você definiu muito bem, que era o que eu estava falando, mas não com esse poder de sintetização, que é exatamente isso. Quando você empreende, prestando serviço, pode pintar oportunidades que você vai fazer essa empreitada, mas é um serviço igual CLT. Só que você está fazendo, né? E para mim a consultoria era um pouco disso. Se eu ficasse no cliente muito tempo, mesmo com equipe, né, ou gerenciando de longe, mas era quase que o que eu fazia quando eu era CLT. Então, quando a gente está empreendendo, a gente pode ou não fazer esse tipo de coisa, depende dos objetivos. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, olhando, né, para trás e vendo algumas pessoas também que naturalmente foram indo para esse caminho, quem tinha uma bagagem, né, já de uma empresa e que depois montou a sua, tem alguns atalhos de conexão com o cliente e tudo mais. Seja uma advogada que trabalhou no escritório de advocacia, por exemplo, que tinha uma carteira de clientes, um médico que de repente tem uma experiência. Então, assim, não tem hora certa para empreender. Eu acho que você pode empreender, formou e já está empreendendo. Na faculdade, hoje em dia, tem muito aluno que a gente estimula, especialmente na área de tecnologia, já vai apresentar o TCC, que é uma coisa, às vezes, chata, burocrática, mas muitos têm um TCC ali, um embrião de uma startup, e já saem dali com o negócio idealizado, né? Quase que pronto. Então, não perder esse tempo.